Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O bilionário falou em árabe, e somente a empregada negra lhe respondeu silenciando toda a sala. Localização: Palm Beach, Flórida, residência principal da família Sterling. Naquela noite na luxuosa vila da família Sterling a atmosfera era contida, mas carregada de uma tensão invisível que só as mentes mais atentas conseguiam perceber. A casa, um edifício em estilo neoclássico situado no alto de Palm Beach, exalava uma grandeza silenciosa. Pisos de mármore cor de marfim, escadarias monumentais, obras de arte discretamente autênticas e o aroma sutil de madeira polida misturado ao de champanhe vintage. O grande salão, o coração da área de recepção, abria-se como um teatro. Colunas de ônix negro pontilhavam janelas salientes com molduras douradas e vista para o mar, enquanto no teto, 3 lustres de cristal baccarat difundiam uma luz dourada, quase celestial. Cada caco de vidro refletia joias, taças de vinho e, às vezes, olhares preocupados. Homens de smoking preto, com abotoaduras gravadas com suas iniciais, discutiam ações e alianças geoestratégicas. Mulheres de vestidos longos e saltos discretos, porém afiados, distribuíam sorrisos tão controlados quanto cartas de tarô. Elegância, duplicidade e poder. A sala fervilhava de conversas refinadas, mas por trás de cada brinde ressoava outra realidade. Aqui, não se vinha apenas para brilhar, vinha-se para ser. Para agradar, para ganhar um lugar na arena invisível das decisões que moldam o mundo. E à frente deste baile de máscaras reinava Elliot Sterling. 68 anos. Origem mista, pai texano, mãe nascida em Beirute. Ele personificava a autoridade em sua forma mais discreta. Seu rosto, envelhecido mas impressionantemente simétrico, era emoldurado por uma barba grisalha parada, símbolo de rigor quase militar. Seus olhos cinzentos e acinzentados pareciam ler entre as palavras, dissecar almas. Ele nunca falava mais do que o necessário e ainda assim, cada palavra caiu como um veredito. Ele nunca interrompia, porque as pessoas se interrompiam quando ele olhava para elas. Fundador de Sterling Capital Group, seu império se estendia dos oleodutos do Golfo aos satélites militares. Dizia-se que ele conhecia a linguagem do poder melhor do que a do sentimento. Ele inspirava admiração tanto quanto medo. Mas o que muitas vezes era esquecido era que ele tinha uma paixão secreta, línguas antigas, poesia árabe e civilizações esquecidas. Ele as via como chaves para outro mundo, um mundo onde a cultura valia mais que títulos. E naquela noite, enquanto a multidão pensava que estava celebrando uma simples parceria com o Fundo dos Emirados, Elliot Sterling tinha uma missão completamente diferente em mente. Ele queria observar, distinguir, experimentar, pois através dos sorrisos brilhantes e apertos de mão oleados, ele estava procurando por outra coisa, a verdadeira inteligência, aquela que você não vê na superfície. Ele queria saber se nesta sala cheia de pretensões, alguém merecia ser olhado de forma diferente. Não foi uma festa. Foi uma provação silenciosa, uma despir-se elegantemente orquestrada por um homem que não tinha mais nada a provar, mas ainda tinha tudo a transmitir. E para isso ele havia se preparado cuidadosamente a uma declaração. Enquanto os convidados estavam entretidos numa conversa aborrecida sobre a evolução dos mercados emergentes, um assunto que todos afirmavam dominar, Elliot Sterling leva a mão, um gesto simples, mas suficiente para silenciar a sala inteira como se ele tivesse acionado um interruptor. As conversas morreram por conta própria. Os copos pararam a meio caminho dos lábios. O pianista ao fundo chegou a pausar suas notas, tomado por uma premonição. Elliot caminhou lentamente até o centro da sala, seu olhar percorrendo a plateia como um raio-x, avaliando, examinando e dissecando rostos. Tirou um pequeno pedaço de papel do paletó, um pedaço de papel amarelado, cuidadosamente dobrado, e após um silêncio pesado pigarreou suavemente. Sua voz profunda, lenta, envolta em ressonância, ressoava na sala com uma autoridade quase ancestral. Ele falava em árabe clássico com uma precisão que surpreendeu até mesmo aqueles que entendiam alguma coisa. Respeito não se compra com dinheiro, mas se dá com conhecimento e dignidade. O respeito não pode ser comprado com dinheiro, ele é conquistado através do conhecimento e da dignidade. Ele fez uma pausa. Então, com os olhos semicerrados, ele continuou desta vez em inglês. Mas quem aqui sabe o que eu acabei de dizer? Um pequeno tremor percorreu a sala. Algumas risadas nervosas irromperam, discretas, abafadas, rapidamente abafadas por olhares incertos. Havia uma sensação de constrangimento coletivo, um desconforto surdo que todos tentavam disfarçar com um sorriso ou um dar de ombros.
Um diplomata do Golfo, supostamente familiarizado com a língua, desviou o olhar. Um banqueiro do Vale do Silício tossiu. Um político mais cínico do que culto inclinou-se para a esposa e sussurrou: "O que é grego?" Elliot ouviu tudo, mas não demonstrou nada. Ele se endireitou, sua voz ainda mais firme, dessa vez mais profunda, quase profética. "Quem entende a minha língua entende o meu coração. Quem entende a minha língua entende o meu coração. Eu só alcanço aqueles que falam à minha alma, não ao meu bolso." E lá, e silêncio absoluto caiu na moeda. Um silêncio pesado, quase físico, como um manto de chumbo pairando sobre as cabeças douradas. Ninguém mais ria. Nenhum garçom se movia. Os copos de cristal pareciam congelados na ausência de peso. Rostos tão seguros de si alguns minutos antes, tornaram-se suaves, pálidos, incertos. Por trás das pérolas e gravatas borboleta escondia-se uma verdade nua e crua. Ninguém entendeu. Nem os assessores jurídicos. Nem os embaixadores. Os ex-alunos de Princeton também não. E então era uma voz das sombras. Claro. Feminino. Estranhamente sereno. Um sussurro suave, mas perfeitamente articulado em árabe. Mas quem escuta com o coração não precisa falar muito. Mas quem ouve com o coração não precisa falar muito. Esta frase simples atravessou a sala como uma flecha na névoa. A princípio, houve surpresa. Descrença. Uma breve hesitação, como se o universo tivesse se invertido por uma fração de segundo. Os olhos se voltaram. Todos eles, sem exceção, em direção a uma figura no fundo da sala de estar, parada perto da grande porta de vidro que dava para a varanda. Graça Wilson, 42 anos. Uma mulher de pele escura, ereta como uma vela, vestindo um impecável uniforme preto de serviço, colarinho branco engomado, mãos entrelaçadas em uma bandeja de prata. Seus olhos, grandes e calmos, brilhavam com uma luz profunda. Ela não tremia. Não tentava se esconder ou se impor. Ela acabará de falar a língua de Elliot. Perfeitamente. Com graça. Com dignidade. Mas acima de tudo, com verdade. O momento durou talvez 3 segundos. Mas na mente de todos pareceu uma eternidade. Porque tudo tinha mudado. Naquela noite a maior demonstração de conhecimento não veio do topo da escada, mas de aquele que todos, até então, mal haviam notado. E Elliot Sterling, pela primeira vez em anos, ficou sem palavras. Grace Wilson tinha uma elegância que poucos conseguiam reconhecer. Sem joias, sem maquiagem chamativa. Mas com dignidade na postura, uma postura serena e poderosa, e uma sobriedade assumida em cada gesto. Sua pele negra acobreada refletia a luz como bronze antigo. Seus olhos, grandes e castanho escuros, carregavam a lembrança do que tinham visto, lido, ouvido e suportado. Seu rosto, marcado mais pelo silêncio do que pelos anos, exalava uma forma de nobreza que nenhuma classe social podia atribuir ou tirar. Ela não estava tentando impressionar. E talvez seja por isso todos ficaram impressionados. Originalmente de Baltimore, filha de um casal envolvido na diplomacia e na cultura, Grace cresceu em um lar onde as palavras eram mais preciosas que o ouro. O pai dele, Elias Wilson, um tradutor da ONU, ensinou-lhe desde cedo a importância da linguagem, não como uma ferramenta de poder, mas como ponte entre mundos. A mãe dele, Miriam, um poeta afro-caribenho esquecido pelos canais oficiais, mas venerado nos círculos marginais da cultura negra americana, o ensinou a andar de cabeça erguida, mesmo nos corredores mais baixos. Mas a vida cruel e imprevisível havia levado embora essa infância. Seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha apenas 20 anos, deixando-a sozinha com 2 irmãs mais novas para criar. Abandonando Georgetown, Grace trabalhou como assistente garçonete, caixa, até ingressar no serviço discreto da Casa Sterling. Por 7 anos, ela vivia ali nas sombras dos corredores, atenta a tudo, invisível para muitos. Sempre pontual. Nunca doente. Nunca se sobressai uma palavra sobre a outra. E ainda assim, no segredo do domínio, ela leu. Ela aprendeu. Ela ouviu. Os hóspedes pensaram que a equipe não ouviu nada. Mas as paredes têm ouvidos. E às vezes, um cérebro muito maiores que seus salões dourados. Elliot Sterling, geralmente mestre em todas as situações, olhou para ela por um longo tempo, suas feições fixas. Sua máscara de frieza quebrada por uma incompreensão sincera. Como é que você fala a minha língua e melhor do que alguns dos meus parceiros? Sua voz, normalmente gélida, dessa vez traiu uma forma de vulnerabilidade. Ele não estava mais no controle da narrativa. E isso, para um homem como ele, foi um terremoto silencioso. Grace, impassível, dá um passo à frente. Calmamente, ela colocou a bandeja de prata sobre a mesa de centro de mogno.
onde alguns minutos antes estavam os sofás ocupados por homens convencidos de que eram os únicos mestres das palavras. Ela levantou o queixo ligeiramente e respondeu com uma voz suave, mas firme. Porque aprendi a sua língua muito antes de conhecer a sua. Um murmúrio surgiu na sala. Meu pai era tradutor da ONU. Ele me ensinou a falar com pessoas antes de falar. Ele me disse que uma língua não é apenas uma ferramenta. É uma memória. Uma forma de respeitar a história de um povo. Ela fez uma pausa. Então, ainda mais baixo. E minha mãe me ensinou a nunca esquecer quem eu sou, não importa a roupa que eu use ou quanto espaço eu tenha em um cômodo. Os sussurros se intensificaram. Algumas cabeças se inclinaram. Outras se curvaram quase inconscientemente diante do que tinham acabado de ouvir. Mas Elliot não desviou o olhar. E ainda assim você trabalha aqui? Perguntou ele. A pergunta saiu com um toque de vergonha, como se tivesse lhe escapado. Meio fascinado, meio perplexo. Como um homem que pensava ter visto o oceano, só para descobrir que só tinha visto poças. Grace não sorriu. Ela não precisava sorrir para se mover. Ela respondeu simplesmente, quase como se estivesse contando um acontecimento banal. Mas cada palavra estava carregada de um peso que só a experiência autêntica poderia dar. Sim, porque depois que elas morreram, eu tive que sustentar minhas 2 irmãzinhas. Elas ainda eram crianças. Precisávamos de um teto, comida e estabilidade. E porque aqui encontrei corredores silenciosos, bibliotecas abandonadas, conversas que você pensava serem privadas, línguas que você pensava estarem mortas. Eu escutei. Eu aprendi. Neste momento, a sala inteira parecia suspensa entre 2 mundos. Um mundo antigo baseado em títulos, fortunas e aparências. E um mundo nascente construído em profundidade e conhecimento, e a verdade que nenhum rótulo social pode conter. Naquela noite, a festa nunca mais recomeçou. Após a intervenção de Grace, embora os violinos tenham voltado lentamente, as conversas já não tinham a mesma intensidade. Os copos ainda estavam cheios, as bandejas de aperitivos ainda guarnecidas, mas o apetite havia desaparecido da sala. Os risos tornaram-se mais raros, os olhares mais fugazes. Empresários com linguagem bem ensaiada agora evitavam encontrar Elliot Sterling, cujo rosto impassível mal escondia sua turbulência interior. Vários convidados saíram discretamente da noite, alegando que precisavam pegar um voo ou comparecer a uma reunião política urgente. Mas todos sabiam, algo irreversível havia acontecido. A maior lição da noite não veio de um economista nem de um professor de elite. Ela veio de um servo invisível, cujas palavras dividiram a sala como uma espada invisível e deixaram amigos quebrados em tapetes persas. E Elliot Sterling, o homem com poder absoluto neste mundo de vidro e ouro, viu-se sozinho diante de sua própria ignorância. Na manhã seguinte, o céu sobre Palm Beach estava cinza, coberto por um véu discreto, como se até o sol hesitasse em se impor. Em sua ala privada, Elliot Sterling, vestido com um terno simples, mas perfeitamente ajustado, estava em frente à grande janela saliente de seu escritório, olhando para as ondas sem realmente vê-las. Sobre sua mesa havia um arquivo aberto, em branco, exceto por um nome. Graça Wilson. Ele mal dormia. Não por raiva ou orgulho ferido, mas porque estava chateado. A voz de Grace o assombrou a noite toda. Não só pelo seu domínio da língua, mas também por a precisão do seu olhar. Pela dolorosa clareza com que ela lhe mostrará, sem hostilidade, o quanto a elite que ele havia reunido era apenas uma ilusão de substância. Às 9h03, houve uma batida suave na porta. Entre. Grace entrou, ereta, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Ela havia trocado suas roupas de trabalho por uma blusa creme simples e calças bege, como se quisesse parecer digna, mas não pretensiosa. Ela não estava nervosa. Ela também não era arrogante. Ela estava presente. Autêntico. Elliot o convidou a se sentar. Ele permaneceu em silêncio por um instante, com as mãos entrelaçadas sob o queixo, como um velho arquiteto contemplando as rachaduras em seu próprio palácio. Então ele falou com uma voz mais grave que no dia anterior, mas sem hostilidade. Sabe, não costumo me surpreender. Grace não respondeu. Ela sabia que ele ainda não esperava uma resposta. E ontem você fez mais do que falar. Você mexeu com algo em mim. E nesta casa. Ele se levantou, caminhou lentamente até a estante de livros fixada na parede e tocou com o dedo uma antiga edição bilingue do Divã de Hafez, então se virou para ela. Tenho bilhões, empresas, jatos. Mas nunca fiquei tão pobre quanto diante do seu silêncio. Seguiu-se um longo silêncio. Então ele continuou, colocando as mãos no encosto da cadeira. E o que você fez ontem não foi apenas uma resposta. Foi uma demonstração de memória, cultura, humildade e força.
O mundo precisa disso. Eu também. Ele fez uma pausa. Então olhou Grace diretamente nos olhos. Quero lhe oferecer uma posição, Grace. Não como empregada doméstica, mas como coordenador internacional da minha fundação cultural. Tenho escritórios em Casablanca, Dakar, Beirute e Rio. Mas o que me falta é uma voz que conecte tudo. A sua. Grace ficou ali sem palavras. Ela piscou. Ela não era ingênua. Ela sabia o que aquilo significava. Mude sua vida. Mude seu status. Deixe a sombra sem perder sua alma. E por que eu? Ela perguntou suavemente. Elliot sorriu fracamente, talvez genuinamente pela primeira vez. Porque a sua história é poderosa demais para permanecer escondida. Quero que você a conte ao mundo. Porque há mais sabedoria em você do que em 10 dos meus conselhos. E porque acredito que você pode fazer com que esta fundação faça algo que eu nunca soube fazer. Torná-la humana. Houve silêncio, mas desta vez ele era pacífico. Grace olhou para baixo por um momento. Pensou em suas irmãs, agora adultas. Em seus pais, nos livros de seu pai. Nas palavras de sua mãe que frequentemente lhe dizia. Um dia você falará, e não poderemos mais fingir que não ouvimos. Então ela olhou para cima. E simplesmente disse. Eu aceito. Mas com uma condição. Elliot levantou uma sobrancelha. Que minha primeira missão seja dar voz àqueles que nunca são ouvidos. E que você não espere que eu me torne como eles. Eu continuarei sendo eu mesma. Com minhas raízes. Com minha voz. O velho assentiu. É exatamente isso que eu espero. 2 anos se passaram desde aquela noite fatídica em que Grace quebrou o silêncio de uma elite adormecida. 2 anos em que ela assumiu seu novo papel com a mesma humildade, a mesma força silenciosa que a definia. O programa Wilson não era mais apenas uma ideia impulsionada por um bilionário em busca de redenção cultural. Tornou-se um movimento real. Bibliotecas bilíngues abriram suas portas em bairros esquecidos do Alabama, onde crianças e adultos descobriram pela primeira vez a riqueza da língua árabe e da literatura negra americana. Em Marrocos, nas movimentadas ruas de Casablanca e nas universidades de Rabat, centros de aprendizagem de línguas acolheu jovens de origens desfavorecidas, ansiosos por construir pontes entre culturas e entre continentes. Bolsas de estudo permitiu que tradutores, muitas vezes de minorias étnicas, perseguissem seus sonhos, tornando-se, por sua vez, transmissores de conhecimento. E onde quer que o programa tocasse, a assinatura de Grace ressoava. Não só porque ela tinha um nome agora famoso, mas porque ela personificava a voz daqueles que nunca ouvimos. Diante de uma prestigiosa assembleia reunida no histórico anfiteatro de Harvard, Grace não se apresentou como uma mera convidada, mas como uma das principais palestrantes. Estudantes, professores, líderes culturais e jornalistas examinavam suas feições, fascinados por essa mulher de origem atípica. Com uma voz clara e calma, mas vibrante de experiência, ela declarou: o que aprendi na poeira dos corredores, sendo invisível, vale mais do que todos os diplomas que você pode exibir em uma parede. Ela fez uma pausa, procurando palavras, ponderando cada frase. A linguagem de um homem não é o que sai da sua boca. É como ele olha para aqueles que considera inúteis. É a ternura no seu silêncio, a paciência na sua escuta e o respeito no seu olhar. Seguiu-se um longo silêncio antes que a sala explodisse em aplausos. Não para o sucesso individual, mas para a humanidade encontrada em suas palavras. De volta aos escritórios da Sterling Global, no coração da cidade de Nova York, uma mudança silenciosa, mas profunda, ocorreu. No hall de entrada, onde antes só havia pinturas de fundadores e troféus, um novo retrato foi pendurado. O rosto de Grace Wilson, brilhante, sereno, cheio da força silenciosa que ela sempre carregou. Abaixo da moldura, uma placa gravada resumia sua jornada em algumas palavras simples, mas poderosas. Grace Wilson, ela não esperou que alguém a ouvisse antes de começar a falar. Este retrato se tornou um símbolo. Um lembrete de que às vezes as vozes mais altas são aquelas que pensávamos que estavam destinadas a ser silenciadas. Um testemunho vivo de que o verdadeiro poder não está no dinheiro ou no título, mas na capacidade de mudar a maneira como os outros o veem.